Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 183. Já são 183 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E hoje vamos aqui nessa nossa quinta-feira, 7 horas e 30 minutos para mais uma live. Então, hoje eu quero falar, já entrando direto aqui no tema, né, para a gente não se estender muito, eu quero falar de uma certa dinâmica, né, que na verdade é um princípio trazido lá bem antigamente por Tomás de Aquino, que é um princípio que diz o seguinte, que o bem é algo difusível, né? Tomás de Aquino falava isso, que o bem é algo que precisa ser levado adiante, de certa forma. Grande seu Jorge Oneron, presente na área, obrigado pela confirmação aí de que está ouvindo bem e vendo bem. Seja bem-vindo aí, seu Jorge, bom lhe ter aqui novamente depois de tanto tempo. Então, quando o Tomás de Aquino falava sobre essa coisa do bem é difusível, para a gente pegar e entender como que funciona isso na prática, né? Seria mais ou menos assim, comunicar o bem para as outras pessoas. Então a gente vê isso de uma forma muito comum no dia a dia, como por exemplo, né? A gente assistiu um filme e a gente gostou muito desse filme, então aí a gente acaba comunicando esse bem para uma outra pessoa para que ela possa assistir também, né? Isso acontece nas coisas mais triviais, né, do nosso dia a dia. Às vezes é um restaurante que a gente conhece, que a gente acabou gostando, às vezes é um lugar que a gente vai para passear, para fazer uma viagem, às vezes é um filme. Nesses dias, né, no meu próprio trabalho, a gente estava conversando lá sobre um filme, sobre uma série. Então essas coisas são bastante triviais. Isso é uma forma de comunicar um bem, né, que ilustra muito isso que o Tomás de Aquino falava sobre o bem ser algo difusível. Só que isso, se a gente for parar para ver, é algo que todo mundo faz, né? A gente já tem esse costume de fazer isso no nosso dia a dia, né? De divulgar esses bens mais triviais. A questão é que, em relação ao que a gente fala aqui, né, sobre as nossas verdadeiras funções humanas, né, não dá para a gente dizer que a gente exerce, né, propriamente a função humana quando a gente divulga apenas essas coisas que são mais triviais, né, essas coisas mais materiais, por assim dizer, né? Existe uma frase, isso que uma das funções humanas, né, que ilustra muito bem, né, que é aquela frase de uma passagem que diz assim: ir pelo mundo e espalhai a boa nova, né? Ide pelo mundo e espalhai a boa nova, ou seja, acabar comunicando esse bem para outras pessoas, né? Quando essa frase é colocada, ela está querendo dizer mais ou menos assim, né? Que a gente saia um pouco deste mundo do império da matéria, né? E vá, né, para um pouco mais para o mundo dos conceitos, né? Então que a gente saia desse mundo de incertezas, dessas coisas mais aqui materiais que são totalmente instáveis, e a gente vá, né, a gente consiga de certa forma transcender e aí sim divulgar esses conceitos que são mais benéficos na vida das pessoas, no sentido de que elas se apropriem desses conceitos que vão fazer bem na vida delas, não somente essa parte material, né, do restaurante, do filme, mas que a gente também traga esses conceitos que, de certa forma, a gente vem aqui abordando todos os dias aqui na live, né? Então, não são conceitos buscando, apesar de serem conceitos, né, que não são coisas materiais, mas não são conceitos buscando que a gente fique numa vida abstrata, né, totalmente numa vida desconectada da realidade, mas sim conceitos que sejam verdadeiros guias, né? Guias de conduta, guias reais para a nossa existência, né? Então, exemplos, né, do que são esses bens difusíveis, que são conceitos e saem um pouco dessa coisa da matéria, dessa coisa mais trivial, a coisa do serviço, de trabalhar bem, né? A lealdade, ser leal às pessoas, né? A nossa honra, a nobreza, a fidelidade, ser fiel a uma palavra dada. Esses também são tipos de bens difusíveis que estão mais no mundo dos conceitos, que não estão no mundo das matérias, mas que pouca gente espalha, mas que pouca gente defende, que pouca gente levanta a bandeira. Então, essas lives, no fim das contas, no nosso dia a dia aqui, são um convite para que a gente tome posse desses bens que são mais conceituais, mas que podem fazer uma diferença, não para ficar num mundo abstrato, mas que sejam conceitos, que sejam guias, né? Que sejam formas de conduta para a gente poder aplicar aqui no nosso dia a dia, né?
Então, uma das funções, né, pegando essa abertura de olhar que a gente fez, uma das funções propriamente humana é não ter medo e não ter vergonha de ir pelo mundo e espalhar essas boas novas, né, esses bens que são mais conceituais, mas que podem servir como norte, como conduta para a nossa vida. Agora, a gente não pode cair numa besteira de quando a gente escuta essa frase de ir pelo mundo, a gente achar que, poxa, o que é ir pelo mundo? Não é ir pelo mundo, não é ir para a Coreia do Norte, é diferente de ir para a Coreia do Norte, é diferente de ir para a África do Sul. O que é ir para o mundo? Ir para o mundo são as pessoas que convivem, os outros eus que estão aqui no nosso mundo, né? Então, são os amigos, a nossa família, as pessoas mais próximas, são dessas pessoas que a gente está falando aqui, né? Para espalhar essas boas novas, né? Que no fim das contas são pessoas muito boas, né? Só que às vezes algumas pessoas que a gente percebe que elas estão um pouquinho com as ideias um pouco tortas, né? Só isso, né? A gente não, talvez essas pessoas estão um pouco desatentas e é a nossa função espalhar essas boas novas, né? Para essas pessoas, esses conceitos que podem servir como conduta e como guia para essas pessoas, né? Então dificilmente quando a gente fala as pessoas são más, o mundo é mau. Olha, meu filho, dificilmente, se a gente for bem francamente falando, se a gente for olhar para as pessoas que a gente convive, para nossa família, para os nossos amigos, dificilmente a gente vai dizer que a gente convive com um crápula, dificilmente a gente vai dizer que a gente convive com um psicopata, né? A gente olha ali e percebe que, poxa, as pessoas de repente só estão com as ideias um pouquinho tortas ali, talvez porque são um pouco desatentas mesmo, que não pararam para, de repente, meditar o quanto é importante a gente honrar com a palavra dada. Então são coisas assim. Então é desse tipo de ide pelo mundo e espalhar a boa nova que eu quero dizer, né? Da gente espalhar esses conceitos, né? Que diferente desses bens triviais, né? Acabou de entrar aí um grande irmão que eu tenho, o Jovan Martins, né? Então o Jovan é dono de uma hamburgueria que faz o melhor hambúrguer do mundo, né? Que eu conheço. Então imagina, eu tô ali, vou ali, conheço a hamburgueria, provo daquele hambúrguer, então é óbvio que eu vou querer espalhar para as outras pessoas sobre o hambúrguer, né, lá da hamburgueria do Jovan. Então vou lá dizendo, olha, vai lá porque o hambúrguer é bom. Do mesmo modo quando eu indico um filme, do mesmo modo quando eu indico um passeio, um lugar, esses bens a gente já costuma fazer, né? Isso é fazer na prática com que o bem seja algo difusível. Mas a gente pode fazer isso também nessa questão dos conceitos que podem ser condutas, né, para a nossa vida, e esse espalhar para o mundo é para as pessoas próximas, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família, para os nossos amigos, para que esses conceitos, conceito da lealdade, de trabalhar bem, de fazer um bom serviço, de ser uma pessoa nobre, de ser uma pessoa honrada, de ser uma pessoa fiel à palavra dada, isso também são bandeiras que a gente pode levantar no dia a dia, lutar por isso e ajudar com que as pessoas também possam estar mais atentas em relação a isso, né? Agora, a gente precisa ter uma atenção, é um alerta que eu faço aqui de tempos em tempos, porque eu percebo que, principalmente quando tem pessoas que vêm, dão uma olhada aqui no conteúdo, depois fazem um tipo de comentário ou não estão aqui já praticamente acompanhando no dia a dia, eu vejo que existe uma certa confusão da qual eu preciso fazer um alerta para que a gente acabe não caindo nessa besteira, né? Então imagina, a pessoa vem aqui, eu já tenho aqui 182 lives gravadas até o dia de hoje, né? Então às vezes não é somente as lives, mas a pessoa vai lá, lê um livro e ela gosta e tudo mais. E aí a gente precisa prestar atenção no seguinte, né? Seria uma grande miséria, seria uma miséria verdadeiramente profunda se o que vocês aprendem aqui, ou vocês aprendem num curso, ou aprendem num livro, servisse apenas para que vocês ficassem usando isso para medir as misérias interiores das outras pessoas, para ficarem julgando elas, né? Então imagina, né? Um dia eu venho aqui e falo, né, sobre uma situação absurda lá, que uma pessoa de repente falou, que está distorcendo a realidade, que está levando as pessoas para o buraco. E aí, ao invés de você meditar sobre isso, né, e aplicar isso na sua vida, você fica pensando da seguinte forma: ah, olha só, o meu primo acredita naquilo lá, né? O meu primo acredita no que a Globo falou. Ah, a minha irmã dá ouvidos para aquela atriz que fala daquelas coisas, daquelas besteiras, né, que estão levando as pessoas para o buraco. Ora, mas eu queria muito pedir para que, se tu está fazendo isso, separe isso agora. Pare com isso agora. Sabe por quê? Porque
ao contrário do que você pensa, né, que está de repente se apropriando de conceitos, de coisas boas e tudo mais, e tendo um melhor olhar para o mundo, ao fazer isso, ao utilizar isso para ficar julgando as outras pessoas, saiba, você está se tornando uma pessoa 1000 vezes pior do que aquela pessoa que está cometendo essas besteiras. Porque essa pessoa talvez ela esteja num estado de consciência, então ela está lá olhando a atriz da Globo que vai lá e fala: ah, é normal trair, né? Que vamos liberar hoje, né? Vamos lá, vamos parar de reprimir, né? Vamos tomar conta da imoralidade e vamos ser infiel. Estou aqui falando dessas coisas que são aberrações para vocês. E aí vocês olham isso e ao invés de olhar e pensar assim, poxa, que bom que eu não faço isso na minha vida, isso é um bem que vai ser difusível e o que eu vou levar para as outras pessoas que me derem a oportunidade de falar sobre isso. Não, eu pego isso, a fulaninha faz isso, ela dá ouvidos para aquela atriz da Globo, ela assiste a Globo, ela assiste algumas coisas que aqui a gente viu que de repente são imorais, só para pegar como exemplo, tá? Não tem nada contra quem assiste. Mas só para a gente pegar como exemplo, a gente acaba se tornando um julgador. A gente faz com que essas virtudes que eram para servir para que a gente possa ter uma vida melhor ou se orientar através delas, seja um porrete para ficar julgando e batendo na cabeça, né, das pessoas. Então é responsabilidade nossa quando a gente toma contato, né, com um processo de perceber o mundo, né, de um modo mais humano, de um modo mais racional. E entenda, quando eu falo racional aqui, eu não estou falando de frieza, eu estou falando de poder olhar um pouco mais para a verdade das coisas, né? Sem afetação. Quando eu consigo ter os meus afetos mais ordenados, por assim dizer, né? Que eu não saio aqui querendo tomar minhas decisões pela minha simpatia ou pela minha antipatia, né? Pelo meu gosto ou pelo meu desgosto, mas sim quando eu olho para as coisas de um modo mais racional e entendo, poxa, o que é a verdade que tem por trás disso, né? Quando a gente tem acesso a isso, a gente está tendo, de certa forma, uma chance de deixar de ser essa caricatura deformada pelo mundo, né? Que está desatenta, que olha para as coisas de uma forma mais degenerada. E isso tem uma razão de ser, é óbvio, né? A gente está vivendo numa educação escolar que deforma, de certa forma, de um certo modo, né? De uma religião, muitas vezes, que está deformada, ou às vezes de uma educação, a gente vem de uma educação familiar totalmente deformada. Então, ponto, isso aí ninguém está dizendo, né? Isso aí a gente já sabe, né? Que o mundo está um pouco mal, que a educação está um pouco às avessas, que os valores estão invertidos, isso aí a gente já sabe, ponto, acabou. Né? Não tem o que se discutir sobre isso. Mas agora o que a gente faz? A gente retoma, né? Quando a gente consegue retomar o nosso contato, né? Quando a gente começa a descobrir e retomar o contato com uma visão de mundo que ordena, com uma racionalidade que inspira, com uma esperança que traz luz para o nosso coração, se a gente tem contato a isso, seria uma verdadeira tragédia se a gente ficar usando isso para julgar os outros, né? Para bater nos outros com esse porrete da moralidade. Isso é inadmissível, né? A gente acaba se tornando um juizinho desprezível, né? Que ao invés de ir pelo mundo para inspirar através do amor, através da esperança, a gente usa tudo isso para quê? Para ficar julgando os outros, para se sentir superior. Isso é um absurdo, isso é pior, maldito de quem faz isso. Então, quando vocês me veem aqui, né, costumo falar isso o tempo todo, né, para as pessoas, quando vocês me veem aqui com um tom mais incisivo ou fazendo uma postagem como eu fiz esses dias ali, né, que arrumei um monte de inimizades, que as pessoas não percebem que eu estou aqui num tom incisivo e direto, não é contra um ser humano, eu estou aqui falando contra os males, contra conceitos maldosos do mundo. E a pessoa olha e ela devolve isso, porque ela não concorda com aquilo ali, ela devolve atacando a minha pessoa, sendo que ela não percebe que eu não estou aqui falando diretamente para nenhuma pessoa. Eu estou aqui, então quando vocês me veem aqui num tom mais incisivo, mais duro, falando de uma forma mais direta, mais incisiva, é porque eu estou atacando alguns conceitos que eu percebo que estão deformando e degenerando as nossas vidas, né? Agora, quando a gente está diante de um ser humano, quando a gente está falando diante de uma pessoa, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, jamais seja assim. Diante das pessoas, diante do ser humano, eu estou aqui sempre, né, defendendo outras coisas. É sorriso no rosto, é um olhar atento, é um ouvido calmo, é um coração largo, dilatado, de um modo que caiba todo mundo dentro do nosso coração, né? Que todo mundo possa, no fim das contas, sair do nosso contato com essa luz, né, um pouco mais acesa da esperança, né? Que o nosso olho procure o olho do outro, de fato, que a gente consiga enxergar as outras pessoas, né? Que o nosso olhar
consiga atravessar esse labirinto de misérias que se apresenta muitas vezes na frente da gente e encontre aquele pedaço de esperança ali que ainda pode existir no coração da outra pessoa. Então, que esse bem que eu falo aqui, que é difusível, não só das coisas triviais e materiais do dia a dia, mas também desses conceitos que podem ser norteadores, né, que eles sirvam de inspiração para que as pessoas olhem não para a gente. Isso seria vaidade. Seria vaidade eu querer que alguém venha aqui e olhe, assista a live para sair me admirando. Eu sou um sujeito que erra e que acerta de vez em quando, como todo mundo. Mas que quando a gente está difundindo, né, algum conceito do bem, que seja para que as pessoas olhem para as mesmas coisas que a gente está olhando. Não que seja para elas olharem para a gente, mas que elas olhem para aquilo que a gente está olhando, que pode ser um princípio norteador para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais em paz, uma vida mais feliz, uma vida com aquela alegria que não é passageira, da qual eu falava na última live, né? Então, que a gente olhe para as pessoas, né, voltada para aquilo que ela pode vir a ser e não para os defeitos dela, né? Então aqui é uma ideia de que um ser humano pode vir a ser, né? Que enquanto a nossa vida está aqui caminhando, enquanto a gente está percorrendo, a nossa história não está fechada, então a gente tem a chance, a gente tem a possibilidade de vir a ser alguém melhor, né? Então que tudo isso que a gente tem acesso aqui no dia a dia, ou seja aqui ou seja em algum outro lugar, que nos desenvolve como pessoa, que afinal é o centro de tudo que eu faço aqui, que não seja um porrete, né? Um dedo apontando, né? Mas que seja um alerta de que existem, né, seres humanos que precisam, né, de ser um pouco mais felizes, né, e que eles possam encontrar na gente um coração dilatado que possa acolher, no fim das contas, todas essas misérias interiores que eles possam estar passando, né? Que todo esse nosso bem que a gente pode difundir, o bem que a gente pode levar adiante para os outros, seja uma espécie de alquimia, né? Que leva esperança na vida dos outros, né? Através de um olhar mais carinhoso, através de uma confiança no amor. Ora, a gente está no mundo para quê então, se não é para isso, né? A gente está aqui, não é para ser um peso para jogar nas costas dos outros. A gente está aqui para ser um colchão macio, né? Que as pessoas possam deitar e se sentir mais aliviadas ao estarem conosco, né? Então, né, quando a gente encontra aqueles outros eus que eu falo aqui, né? A vida é mais ou menos essa relação. É o meu eu, o meu mundo interior, o mundo exterior do qual todos nós vivemos, e os outros eus, né? As outras pessoas, os outros eus interiores, né? Então, toda vez que a gente encontra esse outro eu que se perdeu talvez pelo caminho, e existe um motivo das pessoas se perderem muitas vezes pelo caminho, às vezes ela se perde pelos traumas que ela teve na vida, ela se perde pelas amarguras do mundo, e ela se perde inclusive por causa do julgamento que elas estão acostumadas a receber de outras pessoas. Então que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Que a gente seja o contrário disso, que o nosso movimento seja o contrário, que a gente seja uma luz acesa para iluminar, né? Que a gente seja um coração realmente dilatado, né? Eu não quero vocês aqui, né, para ficarem servindo de porrete de moralidade na cabeça dos outros, mas que a gente seja o contrário disso, né? Que a gente seja, que no fim das contas sejamos pessoas mais humanas, pessoas dispostas ao amor, dispostas ao serviço, dispostas a amar as nossas famílias, dispostas a amar o Deus que nos criou, dispostas a amar o nosso trabalho, né? Que a gente não seja as pessoas que fazem o contrário disso, né? Que pegam conceitos bons e transformam isso numa arma para poder ficar atirando e julgando os outros. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o recado de hoje. O bem é difusível, que a gente vá pelo mundo e espalhe a boa nova, espalhe esses bons conceitos e ajude assim com que outras pessoas também possam se servir disso, tá bom? Meus agradecimentos aqui hoje a Lemadre Joias, de Criciúma, Luana Almeida, Jovan Martins, meu irmão, pela primeira vez presente aí na live, seja sempre muito bem-vindo, e seu Jorge Oneron de volta aqui com a gente, então seja sempre muito bem-vindo de volta, seu Jorge. Uma grande quinta-feira a todos, fiquem com Deus, amo vocês e até amanhã para a nossa live número 184, se Deus quiser. Grande abraço.